Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma aula. E hoje, continuando geometria plana, vamos falar agora sobre quadriláteros. O que é um quadrilátero? Um quadrilátero ele é uma figura de quatro lados, mas nós vamos falar aqui nesse vídeo de quadriláteros notáveis. Nós vamos falar de quadriláteros aqui que é o trapézio, o paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado. E no final ainda do vídeo a gente vai ver que existe uma relação entre esses quadriláteros, ok? Então vamos lá. Então o primeiro quadrilátero é o trapézio. Vejam aí o nosso querido trapézio. O que caracteriza um trapézio? A característica de um trapézio é simples. Ele possui dois lados paralelos, lados opostos no caso. O lado AB é paralelo ao lado CD. Se você vê qualquer figura que tem dois lados paralelos, essa figura ela é um trapézio. Tá, e como é que eu calculo a área de um trapézio? Ah, desculpa, esqueci de falar. Existem três tipos de trapézio, tá? A gente sempre classifica o trapézio quanto aos seus lados. Então, ó, temos aqui, ó, se um trapézio, um dos lados que liga os lados paralelos, tá vendo aqui os dois lados paralelos, em cima e embaixo, que a gente chama de base maior e base menor? Se um dos lados que liga esses dois lados opostos paralelos formar um ângulo de 90 graus com os dois, e se forma com um, forma com o outro, porque os dois são paralelos, a gente chama esse trapézio de trapézio retângulo. Se os dois lados que encontram as duas bases, né, os lados paralelos, se eles tiverem a mesma medida, que a gente chama de ser congruentes, se eles tiverem a mesma medida, automaticamente vão ter os mesmos ângulos aqui internos, embaixo e em cima, então a gente chama esse trapézio de trapézio isósceles. E se o trapézio, os lados que ligam aqui as duas bases, eles forem totalmente diferentes e nem formarem ângulo de 90 graus, então esse trapézio ele é conhecido como trapézio escaleno. Tá, mas como é que a gente calcula a área de um trapézio? Veja aí, todo trapézio ele tem uma base maior, tem uma base menor, que são os dois lados paralelos, e eu posso ligar essas duas bases formando um ângulo de 90 graus, né? Traçar um segmento de reta que liga esses dois lados, formando um ângulo de 90 graus, e aí nós teremos a altura. A área vai ser a soma das duas bases, a maior e a menor, multiplicada pela altura dividido por 2. Então, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Essa é a maneira de eu calcular a área de um trapézio, da figura plana trapézio. Próxima figura, o paralelogramo. Vejam aí o desenho de um paralelogramo. Bem, o que caracteriza um paralelogramo? Vejam aí. O paralelogramo, ele possui um par de lados paralelos. Os lados que são opostos são paralelos entre si. Então, o lado AB é paralelo ao lado CD. Mas o lado AD, ele vai ser, desculpa que eu coloquei AB, mas na verdade é AD, tá? O lado AD, ele vai ser paralelo ao lado BC. Eu esqueci de mudar aqui, eu copiei e esqueci de colocar. O lado AD vai ser paralelo ao lado BC. Essa é a característica aqui do paralelogramo. Os pares de lados opostos são paralelos entre si. E fazendo isso, vai acontecer também o seguinte: os ângulos opostos também vão ser congruentes, vão ter a mesma medida, né? A gente não fala em geometria que esses ângulos são iguais, a gente fala que eles são congruentes, porque eles têm em comum a mesma medida, tá? Tanto o B, o ângulo D, como o ângulo B são congruentes, e o ângulo C e o ângulo A também são congruentes. Então, você viu essa característica na figura? Ela é um paralelogramo. Como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Para calcular a área do paralelogramo, eu pego uma das medidas, chamo de base, estou pegando a parte de baixo, e aí eu traço uma altura, que é um segmento que liga os dois lados opostos, tá? Eu tracei ele aqui por fora, mas poderia ter traçado ele aqui dentro. Aonde for mais fácil você conseguir traçar para encontrar essa altura, ou onde a figura te fornecer essa altura, seja fora ou seja dentro, você utiliza. Então a área de um paralelogramo é base vezes altura igual a área de um retângulo, base vezes altura. Tem que tomar muito cuidado, porque nesse tipo de questão, pode ser que a questão te forneça a base e te forneça a medida do lado BC. E você acha que tem que multiplicar os dois para achar a área. E não é. Se você tiver essa medida BC, provavelmente ele vai te dar alguma maneira de você encontrar essa altura utilizando o teorema de Pitágoras. Olha um triângulo retângulo formando aqui, porque você precisa encontrar a altura do paralelogramo para calcular base vezes altura. Próxima figura, o retângulo.
Olha aí o retângulo. Qual é a característica de um retângulo? Pessoal, olha só como ele é idêntico ao paralelogramo. Ó. Os lados opostos são paralelos, AB, DC, e o AD e o BC. Eles são paralelos, os lados pares de lados opostos são paralelos. Além disso, note que os vértices, os ângulos opostos A e C e B e D também são congruentes. Eles têm a mesma medida, 90 graus, ó, os opostos. Agora, em especial, os 4 ângulos no retângulo, eles são idênticos, eles são congruentes. Então, não apenas o A e o C e o B e o D. A gente pode dizer que eles 4 são congruentes. A é congruente a C, que é congruente a B, que é congruente a D. Então, veja que o retângulo, ele é um paralelogramo especial, que tem os ângulos internos todos iguais, mas que, se eu olhar par a par, os opostos, eles são congruentes. Então, eu posso dizer que o retângulo é um paralelogramo. Como é que calcula a área de um retângulo? É a sua base vezes a sua altura, ou a sua largura vezes o seu comprimento, tanto faz. Próxima figura, o losango. Vejam aí o losango. Estão vendo a característica aí do losango? Qual é a característica dele? Vamos lá, característica do losango. Pessoal, os lados opostos do losango são paralelos. O AD, o BC, o AB e o DC, eles são paralelos. Os ângulos opostos, o A e o C e o ângulo D e o ângulo B, são congruentes. Mas, diferente do retângulo, eles não são iguais os quatro. Só os opostos que são iguais. Lembra lá no paralelogramo? Que era essa definição? Ter lados opostos paralelos e os ângulos opostos congruentes? Então, o losango também é um paralelogramo. Só que qual a característica especial do losango? A característica especial do losango é que esses lados que são paralelos entre si, eles são idênticos, eles são congruentes, têm a mesma medida. O losango tem essa característica. Tem os 4 lados iguais, tá? Então, ele é um paralelogramo que possui os 4 lados iguais, esse é o losango. E como é que eu calculo a área de um losango? Para calcular a área de um losango, a gente precisa encontrar a diagonal maior, que é ligar os vértices opostos, a diagonal menor, e fazer o produto delas. E desculpa, eu esqueci de colocar aqui, gente, é dividido por 2, tá? É diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Espera aí, deixa eu dar uma editada aqui nesse vídeo. Eu não vou fazer outro não, porque senão a gente perde muito tempo para fazer. Só um minutinho que já volta aí para vocês. Corrigido. Please on a moment. Então, se vira nos 30 aí, pessoal. Agora sim, corrigir. Vamos voltar aqui, ó. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tá aí. A área do nosso losango. Quadrado. Essa diagonal não era para estar aí, não. Então, o quadrado, pessoal, a característica dele, veja aí. Ele possui os lados opostos paralelos. O AB com DC, o BC com AD. Possui os ângulos opostos congruentes, o A com C, o B com D, só que, em especial, os 4 ângulos são congruentes entre si. Além de serem opostamente congruentes, eles, se eu olhar um a um, eles são congruentes. O A com C, o B, o C com B, o B com D. Então, os 4 são congruentes. E a outra característica mais especial ainda do quadrado é que os lados, todos eles também são congruentes. Todas as medidas dos lados são iguais, têm a mesma medida. Por isso que o quadrado ele é chamado da figura quadrilátero regular, porque ele possui tanto os ângulos quanto os lados congruentes. Qual é a área de um quadrado? Basta eu pegar o seu lado e elevar ao quadrado, que na verdade, seguindo lá o retângulo, né, ele é lado, base vezes altura, L vezes L, L ao quadrado. Interessante, pessoal, que vejam só, em resumo, temos lá o trapézio como a primeira figura que a gente viu, né? E todo paralelogramo é um trapézio, porque um trapézio, para defini-lo, basta que ele tenha os lados paralelos, dois lados paralelos. O paralelogramo tem isso, tem dois lados paralelos. Só que além disso, ele tem mais dois. Ele tem os pares de lados paralelos, né? Os lados opostos são paralelos. Então todo paralelogramo é um trapézio.
Agora, o retângulo, como ele tem pares de lados paralelos, eu defino que ele é um paralelogramo. Tá? Além disso, o paralelogramo, os ângulos opostos, né, são congruentes. E o retângulo tem isso, os ângulos opostos são congruentes. Olha o losango. Losango também, os lados opostos são paralelos e os ângulos opostos são congruentes. Então, o losango e o retângulo são paralelogramos. E o quadrado? O quadrado, ele é um retângulo. Por quê? Porque ele além de ser um paralelogramo, né, porque os lados opostos são paralelos, os ângulos opostos são congruentes, ele é um retângulo porque todos os seus ângulos são de 90 graus. E ele é um losango porque todos os seus lados são iguais, e essa é a definição de losango, né? Então, o quadrado ele é um tipo especial de losango e retângulo e de paralelogramo. O retângulo é um tipo especial de paralelogramo e o losango é um tipo especial de paralelogramo. E todo paralelogramo é um trapézio. Ok, pessoal? Então, um abraço para todos aí. Até a próxima, tá? Próximo vídeo vamos ver se tem menos erros. Abraço.